Portugal tem uma incidência próxima dos 71 casos por 100 mil habitantes e com uma tendência crescente. Outra das conclusões apresentadas esta manhã na reunião do Infarmed é que a vacinação terá permitido prevenir 140 mortes. A tendência de novos casos de Covid-19 é de crescimento em Portugal. Durante o resumo da situação epidemiológica apresentado esta manhã no Infarmed, os especialistas revelaram que o país está perto de atingir 71 casos por 100 mil habitantes e que o aumento mais expressivo situa-se na faixa dos 0 aos 9 anos. Em sentido contrário, está a população com mais de 80 anos. A vacinação ajuda a explicar a tendência decrescente. Para Baltasar Nunes, do Instituto Dr. Ricardo Jorge, é expectável que Portugal atinja a linha vermelha de 120 casos por 100 mil habitantes já dentro de 2 semanas. Podemos verificar aqui como nota que no país, atualmente, com este nível de crescimento e com uma taxa de próximo dos 71 casos por 100 mil habitantes, o tempo para chegar à linha dos 120 está entre 2 semanas a 1 mês. Este mesmo valor corresponde também ao observado na região norte e na região Alentejo, que digamos são aquelas que estão agora identificadas como uma velocidade de crescimento e um nível de taxa de incidência que levará entre 2 semanas a 1 mês a atingirmos o nível dos 120 casos por 100 mil habitantes. Há um aumento muito significativo da incidência nos grupos etários abaixo dos 9 anos, principalmente perto dos 5, 6 anos. O especialista aponta que a inoculação tem sido fundamental para reduzir o número de internamentos e casos mais graves. Nos lares, a vacinação começa a dar os primeiros sinais. Há apenas 121 casos ativos. Quanto ao número de óbitos, o plano vacinal permitiu evitar 140 mortes. Estimamos, por exemplo, que a vacinação até este momento tenha sido possível prevenir cerca de 140 óbitos em comparação com o cenário se não tivéssemos vacinação. No final da reunião, o coordenador da Task Force anunciou que em abril vão chegar 1,9 milhões de vacinas e que é esperado a vacinação de 97 mil pessoas por dia. Portanto, dados referidos a domingo passado, já foram administradas cerca de 2,1 milhões de doses, primeiras doses 1,5 milhões, ou seja, mais de 15% da população já tem a primeira dose e mais de 6% já tem uma segunda dose. Desde dezembro que a variante britânica é a que predomina no nosso país. No mês de março foi responsável por 83% dos novos casos e a brasileira apresenta apenas níveis residuais. João Paulo Gomes entende que a presença de variações da doença não é um obstáculo à continuação do desconfinamento.